Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 20, por Monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da volta com seus discípulos a Jerusalém, até sua partida para a Judéia. Entra em Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém com Pedro, André, Tiago e João, meus primeiros seguidores, antes de entrar na cidade, minha humanidade experimentou alguma repugnância, sabendo que ia a um lugar onde eu era tão odiado e perseguido. Por isso, antes de entrar, orei ao Pai, pedindo-lhe ajuda. Quis admitir este temor e mágoa, porque quis padecer o que costuma padecer um homem em sua carne mortal. Por esta razão, quis experimentar em minha pessoa tudo o que padeceriam e sofreriam meus irmãos para seguir-me. O Pai assegurou-me ajuda e confortou-me, impondo-me o cumprimento de sua vontade. Assim, animado pelo Pai, repleto de zelo por sua glória e a salvação das almas, com muita generosidade, entrei em Jerusalém acompanhado de 4 discípulos. Ao entrar, ofereci-me ao Pai pronto para sofrer tudo por seu amor e pela salvação das almas. Grandes tribulações me estavam preparadas, mas meu coração, sempre generoso, não se abatia, porque as águas das muitas tribulações não eram capazes de extinguir minha ardente caridade. Roguei ao Pai dar parte desta minha caridade e zelo pela sua glória aos meus seguidores, a fim de que também se mostrassem generosos e sofressem tudo com alegria, a minha imitação. O Pai prometeu-me quanto lhe reclamei, pedi-lhe então a mesma graça para todos os meus irmãos, e para obtê-la ofereci-lhe minha generosidade e prontidão de vontade. O Pai me prometeu. Vi que em alguns produziria seus efeitos maravilhosos, porque se prevaleceriam dela. Eram os que têm verdadeiro desejo e vontade decidida de imitar-me. Regozijei-me por causa deles e tributei graças ao Divino Pai. Vi ainda que muitos abusariam da dita graça, deixando-se vencer pelo medo. Senti pena, mas não deixei de dirigir súplicas ao Pai para que esteja pronto a dar-lhes a graça, cada vez que eles quiserem aceitá-la. Expulsa os negociantes do templo. Tendo entrado na cidade, como disse, dirigi-me com os discípulos ao templo para adorar o Pai e mostrar o zelo por sua honra. Encontrei no templo muitos negociantes que haviam voltado, repreendi-os com autoridade, tanto mais que já os repreendera em outras ocasiões. Além disso, pregara-lhes com grande zelo, mas não fizeram caso. Minha presença, porém, os aterrorizava e fugiam, irados contra mim. Não podiam resistir ao comando de minha voz, aborreciam-se porque tinham querido maltratar-me e não dar-me ouvidos, mas não podiam porque a majestade de meu semblante os aterrava e fazia-os tremer. Tinham-me por um homem vil e perverso, mas não podiam senão respeitar-me e obedecer-me enquanto filho de Deus, especialmente nas coisas pertencentes ao culto e à honra de meu divino Pai. Tendo partido os negociantes, fiquei no templo a orar com meus discípulos e a suplicar ao Pai pela conversão dos corações duros e obstinados. Embora estivesse cansado da viagem a pé, descalço e tivesse padecido muito, não procurei repouso nem alívio algum. Meus discípulos, homens robustos e habituados à fadiga, não sentiam tanto, porque a minha presença muitos consolava e aliviava-lhes o padecimento. Ofereci, portanto, o sofrimento ao meu Pai pela conversão das almas, a fim de que por aquilo que eu sofria se dignasse dar a todos graça, luzes divinas e potente ajuda. Agradou ao Pai a dita oferta e mostrou-se pronto a dar tudo quanto lhe pedia a quem o quisesse. Rendi-lhe graças em nome de todos, enquanto me entretinha no templo a orar com meus discípulos. Acorreu uma multidão de pessoas que acreditavam em mim e já haviam sido por mim instruídos, os quais haviam esperado desejosas a minha volta. Terminada a minha oração, acolhi-as com amor e consolei-as pregando tramas dos fariseus, ou castigo. Neste interim, espalhou-se pela cidade a notícia de que eu havia voltado com 4 discípulos.
pessoas vis, pobres pescadores, os quais, à minha imitação, andavam também descalços, cabeça descoberta em atitude humilde e mortificada. A dita notícia chegou aos ouvidos dos escribas e fariseus, cujos corações foram traspassados por dor cruel. Por isso, como loucos, gesticulavam de mãos e pés, cheios de inveja, de suspeitas e de temor, iam pensando que no final eu lhes seria causa de total ruína, porque sobrevaria todo o povo. Reuniram-se, portanto, de novo em conselho para estabelecer como deviam comportar-se para que o povo não se rebelasse contra eles e não desse crédito à minha pregação, e não procurasse obter de mim a cura dos enfermos, que concedia a todos com liberalidade, sem outro interesse senão unicamente a glória do Pai. Reiteravam o dito conselho, mas não resolveram então senão dissimular, para não se darem a conhecer por apaixonados inimigos do bem público, pois como eu trazia a todos a saúde, cada enfermo procurava minha própria utilidade. Desabafavam-se entre si, desafiando-se mutuamente acerca de quem podia vomitar contra mim mais impropéritos e maldições. Eu percebia tudo quanta pena causavam ao meu coração as ofensas feitas ao Pai à minha pessoa. A mente humana não é capaz de penetrá-lo. Ofereci este penar ao Pai em reparação das ofensas que recebia e pedia-lhe retivesse o castigo. O Pai, no entanto, não reteve inteiramente o flagelo, porque, na ocasião de minha pregação e da perseguição deles, castigou-os, permitindo que todos os seus negócios andassem mal. Em suas casas só havia confusão e discórdia, sua fortuna arruinava-se. O Pai o permitiu para que caíssem em si e reconhecessem que tudo acontecia por causa da sua malignidade e obstinação. Dava-lhes também luzes para reconhecerem isto, como aliás o reconheciam bastante bem, mas a paixão que os dominava fazia depressa com que a mente se desviasse, sugerindo advir-lhes todo o mal de minha presença entre eles. Diziam ser eu a causa de todos os castigos mandados por Deus, porque, sendo homem sedicioso, que mantinha comércio com os demônios, irritava a justiça divina, que às vezes, por causa de um só, fulminava e castiga cidades inteiras. Tais as palavras entre si proferiam. Tal pensamento alinhava-se nas mentes perversas e davam crédito às suas más paixões e às sugestões do demônio, que muito se afadigava para persuadi-los de todo mal contra mim. Via que haveria no mundo muitos pecadores obstinados e que meu Pai os castigaria, conforme então castigava os ímpios, escribas e fariseus. Por isso pedi ao Pai transmitir-lhes luz para conhecerem a causa de seus castigos, porque via que uns atribuíam a culpa a uma coisa e alguns a outra, não pensando que meu Pai dá o castigo como pena de seus erros, a fim de se emendarem. Vi que muitos, por meio do castigo, irritar-se-iam ainda mais, por isso pedi ao Pai dar-lhes a mencionada luz, para que, reconhecendo seu erro, se emendem e saibam serem merecedores dos castigos maiores e que meu Pai os castiga com misericórdia. Vi que, por meio das luzes mencionadas, muitos reconheceriam seu erro, compreenderiam que o castigo lhes adivinha como pena de suas culpas, por isso se humilhariam e emendariam-se. Por causa deste, senti consolação e rendi graças ao Pai, pedindo-lhe usar de misericórdia. Vi também que muitos imitariam os fariseus, obstinar-se-iam ainda mais no mal e seriam mais castigados, sem se emendarem. Experimentei grande amargura, tanto maior quanto o Pai não só os castiga com misericórdia, mas ao mesmo tempo lhes comunica luzes para poderem reconhecer seus erros e oferece-lhes a graça e ajuda para se emendarem. Mas eles, cada vez mais obstinados, convertem a medicina salutar em veneno mortal e, cada vez mais irritados, voltam sua indignação contra o Pai novamente, como se fosse rigoroso em puni-los. Vi que muitos chegariam até a odiá-lo e falar mal dele. Grande é a perversidade da criatura que se revolta contra o Criador e não quer reconhecer que seus erros merecem não só castigo temporal, mas castigo eterno. Rezei muito por eles, tanto mais que vi o Pai com justiça irado contra eles. Tanto pedi que o Pai aplacado me prometeu graças e luzes mais poderosas para todos esses miseráveis. Vi que muitos se emendariam mediante a dita graça, reconheceriam os próprios erros e que o Pai, conforme merece, os castiga. Finalmente abraçariam com grande resignação e humildade os castigos divinos, qual pena de seus erros. Por estes tributei graças ao Pai. Fiquei amargurado ao ver que grande número dos perversos e obstinados persistiriam na perversidade e miséria, rejeitando as luzes e não se prevalecendo da graça.
prega ao povo que acorrera. No dia de minha chegada, enquanto estava no templo, acorreu muita gente, especialmente os curados, experimentando consolo por motivo do meu regresso. Por isso preguei com grande zelo a respeito da sua salvação. Estes, ao me ouvirem, bendiziam o Pai por haver me mandado de volta e ficaram muito consolados. No fim do sermão, aproximaram-se de mim e ofereceram-me suas casas para hospedar-me a mim e aos discípulos. Fizeram isto os mais pobres e afeiçoados à minha pessoa. Havia lá muitos outros, mas por medo dos fariseus não me ofereceram hospitalidade, porque temiam o furor deles. Eu, porém, exortei-os a não recearem a indignação das criaturas, que podem prejudicá-los quanto ao corpo, mas temerem a Deus, que tem todo o poder de fazer deles o que quiser e que pode, além do castigo temporário, lançar também as almas no fogo interno. Por isso, temessem somente a Deus e procurassem não ofendê-lo, nem irritar sua justiça. A estas palavras, os timoratos criaram ânimo e, verificando que eu tinha penetrado os segredos de seu coração, aproximaram-se de mim com humildade, oferecendo-me também a eles a residência. Aceitei com prazer suas ofertas, se bem que de nada me prevalecesse, escolhendo apenas um pequeno tugúrio, e este era o do mais pobre para asilo dos meus discípulos. Aquele pobre, posteriormente, tornou-se um de meus discípulos. Depois de tê-los consolado e exortado ao temor do Divino Pai, mandei-os todos para casa, permanecendo em companhia dos discípulos no templo. A render graças ao Pai, ficou somente o pobre que eu havia escolhido por discípulo, o qual com tanta liberalidade me oferecera sua pobre casa. Na casa do pobre. Por ser a hora tardia, saí do templo com meus seguidores e o pobre e fui à sua casa para tomar algum alimento, do qual tinha necessidade, e também para que se refizesse os meus discípulos, que disto muito precisavam. Nesta ocasião, pedi ao Pai prover as necessidades de meus seguidores, a fim de que pudessem refazer-se, porque quem nos dava asilo era extremamente pobre e necessitado também. Não faltou o amoroso Pai em inspirar algumas pessoas amigas que trouxessem os alimentos necessários. Meus seguidores espantaram-se diante do paterno cuidado e da providência divina de meu Pai. Refeição frugal. Depois da habitual bênção, alimentaram-se meus discípulos e eu com eles somente de pão e algumas ervas e frutas, trazidas de esmola. Eu me servi só de pão e água, conforme costumava. Enquanto comíamos, eu lhes falava da providência paterna do Pai Celeste e de seu cuidado para com todos os filhos, sem exclusão sequer dos mais perversos. Os corações se inflamavam de amor e confiança no Divino Pai, e eu lhe pedi inserisse no coração de todos os meus irmãos tal amor e confiança, especialmente em quem está necessitado, a fim de que, ao experimentar a providência divina, se inflame ainda mais no amor e na gratidão para com ela. Vi que o Pai não deixaria de realizá-lo e que muitos serviriam de tal graça. Ao experimentarem e reconhecerem a divina providência, mostrar-se-iam gratos pelo benefício, agradecendo ao Divino Pai e inflamando-se mais ainda no amor para com Ele. Agradeci pelo dito benefício em nome de todos, mesmo no daqueles que falham, não se prevalecendo da dita graça, nem reconhecendo o benefício. Ofereci-lhe minha gratidão e confiança em sua paterna providência, de modo que ficasse satisfeito por todas as graças que concede aos meus irmãos ingratos, desagradecidos e desconfiados em relação à sua providência. Reza pela vida dos outros discípulos. Após a comida com meus discípulos, tributei as devidas graças e, feitos os costumeiros atos de oferta ao Pai, retirei-me a um canto da casa para fazer minha habitual oração e depois dar algum repouso aos meus membros cansados. Meus discípulos retiraram-se também para repousar, pois necessitavam disto. Eu, no silêncio da noite, orei ao Pai. Depois de adorar o Divino Pai, comecei a tratar com ele acerca de meus seguidores, pedindo-lhe enviar-me todos aqueles que escolhera para seguir-me e imitar-me, os quais tinha todos presentes na mente. Prometeu-me o Pai, por meio de inspiração particular e potente, chamar todos aqueles que deviam seguir-me na pregação e durante todo o tempo de minha vida. Para isso, enviaria estímulos fortes ao coração de todos os eleitos, a fim de que viessem a mim e eu os chamasse e os fizesse ficar comigo, para serem meus discípulos e seguidores. Vi que o Pai faria e disporia tudo com suma sabedoria e providência. Rendi-lhe, pois, as devidas graças.
Vi que já ia executando quanto me prometera, porque em torno do mar da Galileia espalhou-se a notícia de que Pedro e André me seguiam, e também os filhos de Zebedeu haviam vindo para seguir-me. Tal desejo começou a surgir no coração de outros pescadores por obra das divinas inspirações e impulsos internos que o Pai lhes concedeu. Enquanto naquela mesma noite estavam no mar, afadigando-se a pescar, vi que todos com presteza corresponderam à inspiração divina, resolvidos de coração a deixar tudo e vir a mim, conforme posteriormente fizeram. Rendi graças ao Pai em nome deles e muito rezei por eles. Terminada a oração, recitei os louvores divinos e, após os habituais atos de oferta, tomei breve repouso, depois do qual orei ao Pai de novo, suplicando-lhe ajuda e assistência. Embora soubesse ser impossível faltar-me a sua ajuda por ser o Pai um só comigo, jamais fazia coisa alguma sem seu beneplácito, para mostrar-me em tudo e por tudo submissão a ele como filho obediente. O Pai gostava muito de minha submissão. Eu lhe ofereci em suplência por todas as faltas neste ponto cometem os meus irmãos, muitos dos quais agem segundo o próprio capricho, como se não estivesse ali o Pai Celeste presente, cujo beneplácito devem buscar sempre em todas as suas obras. Sentia a este respeito grande pesar, porque procurava que o Pai ficasse satisfeito, oferecendo-lhe em nome de todos os meus irmãos minha submissão em todas as outras coisas, e o Pai ficava satisfeito. Depois rezei pela salvação das almas, especialmente por aquelas que tinham a sorte de ouvir-me pregar, para que aproveitassem a graça que lhes fazia. Depois tratava com ele acerca da salvação particular de cada uma e para todas pedia-lhe o necessário, a fim de corresponderem ao benefício da pregação, de modo a executarem o que eu lhes ensinava. Obtido do Pai quanto lhe pedi e tributadas as devidas graças, veio o momento oportuno e fui com os discípulos no templo para pregar. Atitude humilde, andando pela cidade com os discípulos, assim descalços, com roupa vil e pobre, suma modéstia e recolhimento, os corações de muitos ficavam compungidos e caminhavam conosco para ouvir-me pregar. Espalhava-se pela cidade a fama de minha santidade, cada um admirava-se de que, sendo homem de grande mérito, virtude e sabedoria, andava desta maneira pobre, vil e desprezível aos olhos do mundo. Por isso, muitos corriam para ver-me e ouvir-me. Somente os fariseus mais obstinados do que nunca interpretavam com malícia, criticando todas as minhas obras, por mais que houvesse nelas apenas motivo de louvor e admiração. Via que ao Pai agradava muito ver-me andar pela cidade tão pobre e desprezado. Oferecia-lhe minha humildade e meu abaixamento, e em reparação pela soberba e altivez dos pérfidos hebreus, os quais se tornavam também por esta razão muito odiosos ao Pai, porque escarneciam de mim, dizendo ser eu verdadeiramente vil, que gostava de tratar com gente vil também, desprezível como a mim. Diziam ainda que fazia tudo para ser considerado grande homem, desprezador das grandezas humanas e por isso mais estimado pelas pessoas ignorantes e seguido dos tolos, iguais a mim. Os pérfidos procuravam desacreditar-me de todos os modos, mas a verdadeira sabedoria e santidade tornava-se bem conhecida de cada um, e seus boatos e sua falsidade não serviam a não ser para patentear a paixão e a inveja neles existentes, dirigidas contra mim. Meu coração estava sempre angustiado por esta perversidade. Tive muita compaixão de sua cegueira, embora voluntária. No templo, o sermão. Cheguei ao templo com os meus seguidores e, depois de ter adorado ao Pai Divino, como houvesse ocorrido grande multidão de povo a ouvir-me, comecei a pregar. Escutavam-me todos com grande admiração e estupor. Os corações ficaram compungidos e as almas consoladas, porque minha palavra era penetrante e despertava compulsão e consolação em todos aqueles que a ouviam com boa vontade. Estavam ali muitos que instruíra tempos atrás e que consideravam meus discípulos, embora ainda não me seguissem. Todavia, vinham sempre ouvir minhas prédicas e tratavam frequentemente comigo acerca dos interesses de sua salvação e do modo de se comportarem para serem agradáveis ao Pai. Cada vez mais se confirmavam da verdade que eu lhes pregava.
Encontrava-se ali presentes também alguns dos ministros dos escribas e dos fariseus, enviados para ouvirem o que eu pregava à turba, para depois referi-lo aos fariseus. Ficaram, no entanto, muito confusos ao perceberem em mim a sabedoria divina e o zelo demonstrado pela glória do Divino Pai e a salvação das almas. Por isso voltavam para avisar aos fariseus de que me tornava cada vez mais admirável na pregação e que em verdade discernia em mim uma sabedoria sobre-humana. Mas estes, em vez de ceder, mais se enfureciam, chamando-os tolos, que não compreendiam o que eu fazia, tudo por artifício do demônio. Assim, os mandatários persuadiam-se de novo de quanto diziam os fariseus, porque eram da mesma natureza perversa. Todavia, o povo simples não dava crédito às más persuasões, mas acreditavam em mim e aproveitava a doutrina e os meus ensinamentos. Enquanto pregava, via os segredos dos corações de todos os ouvintes e referia-me a eles de modo geral e com clareza, sem que entendessem os do outro, mas cada qual via os próprios, ao ouvirem falar do que se passava no seu íntimo e ao se perceberem uns repreendidos, alguns confortados, outros animados, outros ainda instruídos, segundo a necessidade, ficavam muito admirados e certos da verdade de minha doutrina. Criam que por sua causa a santidade de vida possuísse luzes provindas de Deus, para conhecer o íntimo deles, e era um grande profeta, muito amado e favorecido por Deus. Por isso, concebiam também grande estima à minha pessoa e mais ainda confirmavam-se na fé. Vendo por este motivo, levava muitos homens a crerem nas palavras que eu lhes dizia e na doutrina que ensinava. Pedia ao Pai desse tal espírito e luz de penetração dos segredos dos corações a todos os meus seguidores, especialmente aqueles que se afadigam pela glória divina e a conversão das almas. Prometeu-me o Pai a graça acima mencionada e vi que a daria não só aos discípulos, mas também a todos os que me imitassem e se empenhassem na conversão das almas. Vi que muitos se converteriam por isso, e mesmo numerosos pecadores voltariam à penitência ao sentirem descobertos os segredos do coração e serem manifestadas também as culpas patentes apenas a Deus e a eles próprios. Tributei por isso graças ao Pai também por parte de quem recebe tal favor e dom, o qual não pode merecê-lo por si mesmo, mas eu mereci-o para aqueles e supliquei ao Pai todas as graças grátis datai que o Pai concede aos meus irmãos. Pedi-as ao Pai que mais concedia com toda a benignidade. Reza pelos futuros discípulos. Finalizada a minha prédica e atendidos todos os que depois recorriam a mim para obter a saúde ou para se aconselharem acerca dos seus problemas, permaneci no templo para orar ao Divino Pai, juntamente com os meus seguidores, que não me deixavam mais. Nesta oração, pedi de novo ao Pai que me trouxessem aqueles que elegera para seguidores meus. De fato, alguns se moveram e, deixando as redes e tudo o que possuíam, vieram a Jerusalém para seguir-me. Minha oração e petição ao Pai aceleravam o tempo da sua vocação. Puseram-se a caminho com grande fervor, sentindo-se atraídos interiormente com violência. Eu desejava que se juntasse depressa a pequena grei que devia seguir-me na pregação. Muito pedi por eles ao Pai para que impedisse os enredos dos inimigos infernais que, com todo o seu poder, procuravam deter a quantos se resolviam vir ouvir minha palavra. O Pai não deixou de frear as fúrias infernais, as quais não podiam impedir de modo algum que os eleitos me seguissem. Rendi graças ao Divino Pai. Consola os pobres. Finalizada a minha oração e recitados os louvores divinos, saí do templo com meus seguidores e, encontrando os pobres que percorriam a cidade, pedindo esmolas, acariciava-os e exortava-os a sofrerem a pobreza por amor ao Pai, pelo qual eram amados e olhados com afeto, porque viviam, de certo modo, em pobreza semelhante à de seu filho unigênito, que veio à terra para sofrer. Eles, animados e aliciados por minhas palavras, seguiam-me, juntamente com os meus discípulos, louvando e bendizendo minha pessoa, que tanto os consolava. Eu instruía-os explicando o prêmio que meu Pai lhes mantinha preparado no reino dos céus. Os pobres eram muito desprezados e odiados pelos escribas e fariseus, mas muito acariciados por mim, que os levava com grande amor em minha companhia.
Isto tornava-se insuportável aos fariseus, porque me mostrava em tudo contrário às suas ações, amando o que eles odiavam e odiando o que eles amavam. Eu odiava a soberba, a vanglória, a ambição, as riquezas, as honras, os prazeres, a adulação, o fingimento. Repreendia muito rigorosamente tais pecados e falava deles em público, e em particular com tanto zelo que imprimia também nos corações dos ouvintes grande horror contra os vícios dos quais se encontravam envolvidos os ímpios escribas e fariseus. Por isso, todos os meus seguidores odiavam as coisas que os fariseus amavam e concebiam certa aversão para com eles, de modo que não davam mais crédito aos que eles afirmavam contra mim, porque conheciam-lhes a malícia e a iniquidade, a caridade fraterna. Não deixava, no entanto, de pregar-lhes a caridade e o amor fraterno, dizia-lhes que estivessem bem atentos. Odiassem somente os vícios, mas amassem as pessoas, e pedisse também ao Pai que as iluminasse e estas, conhecendo seu erro, se emendassem. Declarava miúde, desejai que o próximo se prevaleça da graça que o Pai Celeste lhes concede, por meu intermédio, que tendo em si a luz, não se deixe cegar pelas trevas, mas se prevaleça da luz, para que eu com tanta clareza lhes faça ver, e siga a doutrina que eu ensino a todos, que vem do alto. Declarava estas e outras coisas, porque muitos começavam a odiar os fariseus, reconhecendo-lhes a malícia e a paixão. Queria que odiassem somente o mal e não o próximo, que o comete. Por isso, tivessem caridade e rezassem pela conversão deles. Pedi ao Pai dar a todos os meus irmãos a luz e o senso para conhecerem o mal e odiarem, e a caridade para com quem a comete, rezando por ele, desejando-lhe a conversão e até mesmo procurando-a. Via que em muitos reinaria o espírito de vingança para com os delinquentes, como reinava nos fariseus. Por isso, dirigi ao Pai súplicas de remover de meus irmãos tal espírito. Deixei-lhes exemplos bem claros, pois tratando com os pecadores tinha vísceras de piedade. Pela doçura de minhas palavras, reconduzia-os à penitência. Os ímpios fariseus preservar-se-iam de tratar com os pecadores públicos, odiavam-nos, perseguiam-nos, fugiam de sua companhia, embora eles mesmos fossem as piores, tendo o pecado na alma e a malícia no coração. Procuravam apenas que o exterior parecesse bom, enquanto o íntimo estava repleto de iniquidade. Eu repreendia-os este mal mesmo em face, por isso mais me odiavam e não aproveitavam o aviso que lhes dava. Injuriavam-me, porque tratava com os pecadores convertidos e os conduzia comigo, mas julgavam tudo de acordo com sua própria malícia e criam existir também nos convertidos que me seguiam a iniquidade que eles mesmos guardavam no íntimo. Por isso, observavam todas as ações deles para injuriá-los. O Pai prometeu-me a dita graça para todos os meus irmãos. Vi que muitos aproveitariam, odiariam o mal, compadeciam dos delinquentes, rogariam por eles e procurariam também, por meio da oração e a exortação, fazer-lhes reconquistar a graça de meu Pai. Por isto senti agrado. Vi, porém, que muitos seriam duros e ferozes censores, não apenas das faltas do próximo, mas tornar-se-iam cruéis, mesmo contra as pessoas. Vi que estes são os mais imperfeitos de íntimo contaminado. Por isso senti amargura e pedi ao Pai iluminá-los para conhecerem-se a si mesmos, porque suas almas estão repletas de misérias e de malícia. Viu que o Pai não deixaria de comunicar-lhes luz e graça, para poderem emendar-se, e percebi que alguns aproveitariam a dita luz, mas muitos abusariam dela, persistindo em sua malícia. Como pena, o Pai permitiria caíssem eles mesmos as mais graves faltas, porque não haviam querido suportar nem compadecer-se do próximo. Senti grande pena, se bem que merecessem tal castigo. Chegada de novos discípulos. Enquanto me demorava em Jerusalém, pregando, instruindo a turba, operando numerosos prodígios, restituindo saúde aos enfermos, iluminando os cegos, endireitando os coxos, expulsando os demônios dos corpos e fazendo bem a todos os que vinham a mim e criam em mim, aumentou o número dos meus seguidores. Vieram muitos da Galiléia. Foram recebidos por mim com amor, especialmente os que o Pai me destinara para apóstolos e seguidores. Fiz com que ficassem comigo, chamei-os por vocação particular, preguei-lhes, exortei-os como fizera com os 4 primeiros discípulos.
Eles, esquecendo-se completamente das propriedades e dos parentes, entregaram-se inteiramente às minhas mãos, protestando quererem seguir-me até a morte. Havia também alguns de Jerusalém que me seguiam e outros das cercanias da Judéia, que vieram de propósito para ouvir minha pregação. Haviam permanecido em companhia de meus discípulos para seguir-me, cativados por meus admiráveis atrativos, a doçura do meu falar, a sublimidade de minha sabedoria e celestial doutrina. Todos viviam em suma pobreza e santidade de costumes, imitando-me perfeitamente. Alimentavam-se apenas das esmolas e destas recebiam somente quantas lhes bastavam para o sustento necessário. Teor de vida. Empregava o tempo como de costume, à noite orando ao Pai e tratando com Ele dos interesses de meu coração. A saber, cumpria-lhe a vontade em converter as almas, rezando sempre por todos em geral e em favor de cada um em particular, pedindo para todos a ajuda necessária para a conversão. Fazia isto não só para os vivos, mas também para todos os meus irmãos que haveriam de existir até o fim do mundo. Tinha todos presentes, os bons e os maus. Para todos impetrava graças e auxílios especiais em vista da salvação. Antes do amanhecer, recitava os louvores divinos, de manhã pregava, depois orava de novo ao Pai e instruía o povo. Andava pela cidade com meus seguidores, a fim de que todos vissem a modéstia e o comportamento de minha pessoa e de meus discípulos e a imitassem. Depois voltei a pregar, muitas vezes entrava nas sinagogas dos escribas e fariseus, e pregava-lhes, confundindo-os e convencia-os, e eles, quando não sabiam mais o que responder, inclinavam suas cabeças duras e partiam cheios de indignação. Eram por mim convencidos em todas as suas proposições e estavam bem cientes de minha sabedoria. Por isso, não ousavam em minha presença de traí-la. Antes partiam e outros tapavam os ouvidos para não me ouvir, porque as minhas palavras ficavam não apenas convencidos, mas mesmo os seus corações se dobravam para darem crédito à verdade que eu lhes manifestava e dava a conhecer com tanta clareza. Estes, temendo render-se, tapavam os ouvidos para não me ouvirem. Faziam isto quando não pediam deixar de ouvir-me e quando começavam a sentir o coração comovido. Quanta pena me dava a malícia destes pérfidos e sua obstinação, porque queriam a própria condenação e a queriam por força, opondo sempre tanta resistência à graça divina. Via que também seus descendentes seriam tão pérfidos e obstinados, seguindo-lhes os exemplos. Por isso aumentava minha pena. Quanta angústia afligia meu coração ao ver que esta nação seria sempre obstinada e dura. Experimentava amargura tanto maior quanto era o povo eleito e favorito. Por isso, dirigi ao Pai ardorosas súplicas por todos. Vi que alguns render-se-iam à verdade, a maioria, porém, persistiria sepultada em sua dureza e cegueira. Voltava de novo ao templo a pregar ao povo e depois recitava os louvores divinos. No fim do dia, retirava-me àquele pequeno tugúrio com meus discípulos, onde tomávamos um pouco de alimento. Quando iam repousar, eu e os mais das vezes saía e ia ao horto, e outras ocasiões ao monte, para orar ao Pai. Lá dava acesso à minha pena, desabafando-me com suspiros e mesmo com lágrimas que oferecia ao Pai em desconto das numerosas ofensas recebidas dos pérfidos hebreus. Via todos aqueles que estavam em desfavor diante de meu divino Pai e desejando sua conversão, pedia ao Pai. Este estava pronto a dar sua graça, mas eles eram duros e obstinados. Afligia-me tanto por não quererem prevalecer-se da graça que lhes era oferecida com tanta liberalidade. A vocação de Mateus. Enquanto estava assim orando e pedindo ao Pai, vi que chegara a hora na qual o Pai queria oferecer a graça ao publicano Mateus, para que se convertesse e viessem a minha sequela. Vendo-o todo atento aos negócios e ao comércio, desejei retirá-lo desse ofício. Pedi ao Pai que, por meio de minhas súplicas, quisesse oferecer a graça com tanta liberalidade a este publicano, tão famoso em seu ofício. Roguei-lhe ainda que ele correspondesse imediatamente à graça. Prometeu-me o Pai quanto lhe pedia e ordenou-me que o chamasse à minha sequela. Vi que logo me seguiria. Correspondendo ao chamado, senti grande consolação. Meu coração alegrava-se muito em semelhante ocasião, porque era meu desejo que todos chegassem ao conhecimento do verdadeiro Deus e o divino Pai fosse conhecido e amado. Por isso,
Todo contente para pregar, fui de manhã ao templo, onde se encontravam também meus discípulos e grande parte do povo. Após a pregação, orei de novo ao Pai, pedindo-lhe ajuda, como de costume, para realizar todas as minhas obras. Ofereci-lhe também os meus méritos em favor de todos os meus irmãos. Aquele dia, ofereci-os particularmente pela conversão de Mateus e pelos outros publicanos, que à imitação dele converter-se-iam depois. Terminada a oração, saí do templo com os discípulos e outros do povo que me seguiam. Animava-me o desejo de reconduzir aquela ovelha ao redil. Por isso meus passos eram animados, mais pelo amor e o desejo do que por minha pessoa. Os discípulos observavam que eu andava com maior alegria e desejo do que de costume. Por isso, perguntaram-me o porquê de minha solicitude e desejo. Respondi-lhes, porque vou buscar e salvar aquele que perece. Havia tumulto na cidade quando eu passava, porque muitos acorreram para ver-me e serem curados de enfermidades. Por isso, estando já perto do lugar da banca de Mateus, incuti-lhe o espírito um pensamento de curiosidade e simultaneamente o desejo de ver-me. Ouvindo o barulho, levantou a cabeça e voltou os olhos para mim, e no mesmo momento em que eu mirei, meu olhar foi potente, e mais potente ainda a palavra que lhe dirigi: segue-me, conforme Mateus 9:9. O Pai concorreu com a graça poderosa na alma dele e as suas luzes, mediante as quais conheceu em mim a majestade que o comoveu e os atrativos que o abalaram violentamente. Apenas fora proferida a palavra: segue-me. E abandonou o dinheiro, o negócio e todas as pessoas que lá estavam. Correu a mim e seguiu-me, para não mais me deixar. Pôs-se ao meu lado, dizendo-me: eis, mestre, sigo-vos e deixo tudo, porque a vossa voz feriu meu coração e vossos olhares penetravam minha alma. Eu então roguei ao Pai, desse-lhe a conhecer o benefício recebido e também o estado miserável em que se encontrava antes do chamado. O Pai o fez. Efetivamente, Mateus conheceu a graça, seu íntimo comoveu-se inteiramente, chorava copiosamente, tanto de ternura diante do benefício recebido, como da compulsão por seus erros. Olhava-me atônito e debulhado em lágrimas e me dizia: como, mestre, mereci tão grande bem de vos dignardes chamar-me a vossa sequela, eu, pecador indigno, publicano escandaloso. Chamado por vós, eu animava e confortava, apreciando muitos suas lágrimas, porque jorravam de um coração verdadeiramente contrito. Enquanto andava assim com meu novo seguidor, meus discípulos, inteiramente atônitos, diziam entre si: que se haverá de dizer que, visto que o mestre chama seus sequelos publicanos, seremos mais do que nunca perseguidos. Sentiam-se um pouco perturbados, pois ainda não eram perfeitos, nem havia morrido neles o homem velho. Via que se passava no seu íntimo e rogava ao Pai iluminá-los. Mateus, porém, não percebeu a perturbação deles, mas atento a seguir-me de perto, toda a sua atenção concentrava-se em fitar-me, uma vez que a cada olhar sentia na alma compulsão e consolação. Houve grande tumulto na cidade por causa da conversão de Mateus, famoso publicano. Uns afirmavam uma coisa, outros outra. Os escribas e fariseus enchiam-se de forte paixão e inveja os corroía, vendo que eu, mediante uma só palavra, convertera o pecador à penitência. Andando, porém, todo contente pela ovelhinha conquistada, cheguei ao templo. Tendo entrado com meus seguidores, orei ao Pai e agradeci-lhe a graça concedida a Mateus. Pedi, desse-lhe o dom da perseverança e aumentasse nele a graça e o amor. O sermão. Acorreu ao templo muito povo para ver Mateus convertido. Finalizada a minha oração, preguei sobre a festa que se faz no céu devido à conversão de uma alma, a alegria que isto produz nos anjos e a glória que dá redunda para o Pai. Por esta prédica, os outros discípulos ficaram persuadidos e desiludidos, reconhecendo que sua paixão era tentação e amor próprio, embora lhes parecesse coisa justa. Alegraram-se, portanto, da conversão de Mateus e renderam graças ao Pai. Ao ouvir minha pregação, Mateus ficou mais do que nunca iluminado e compungido, passando todo esse tempo em choro contínuo. Acendeu-se-lhe no coração o vivo desejo de que todos os outros publicanos se convertessem, ambicionando para o próximo a graça que ele, sem mérito algum, recebera. Por isso, propôs-se procurar todos os publicanos que conhecia, para que viessem ouvir minhas prédicas e falassem comigo, tendo por certo de que todos se converteriam. Fez efetivamente assim e o conseguiu.
No fim, entretanto, de minha pregação e tendo satisfeito a todos que se me avizinharam, para serem consolados, instruídos, dei graças ao Pai, saí do templo com meus seguidores e, sendo a hora tardia, fui com eles ao pequeno albergue, como de costume. Lá restauraram-se meus discípulos e eu com eles, mediante a pequena esmola que nos fora dada, fazendo os habituais agradecimentos e ofertas. Conversa contínua noturna de Mateus com Jesus. Permaneci também eu ali durante a noite para conversar com Mateus, o qual estava incapaz de repousar. Enquanto os outros discípulos descansavam, Mateus ficou comigo, tratando do negócio de sua salvação. Foi por mim instruído, assegurei-lhe o perdão e a graça que adquirira junto do Pai. Minhas palavras penetravam o coração de Mateus e ele se desfazia em lágrimas. Perguntava-me como devia comportar-se com os outros discípulos. Pelo claro conhecimento de si mesmo que o Pai lhe deu, não só não ousava estar junto de mim, se bem que o amor o atraísse, mas nem mesmo ousava andar com os outros discípulos, que olhou sempre com suma reverência, julgando-se indigno de estar em sua companhia. Teve sempre profunda humildade, chamando-se o publicano pecador. A humildade desse meu seguidor agradava-me muito, por isso animava-o, assegurando-lhe meu amor e declarando que eu viera ao mundo para converter os pecadores e salvá-los. Fortes foram as expressões de Mateus, oferecendo-se não apenas para servir a todos, mas a sofrer tudo o que lhe acontecesse de mal, para cumprir minha vontade e para fazer o que dele reclamaria, mostrando-se pronto a dar a vida por meu amor. Naquela noite foi por mim instruído em tudo, como devia comportar-se para com meu Pai e para com o próximo, dirigindo-lhe também o sermão que fizera aos outros discípulos, quando chamara a minha sequela. Orações pelos celerados. Tendo estado por algum tempo com este novo discípulo e tendo-o instruído e consolado, deixei que repousasse um pouco e retirei-me para orar ao Pai. Nesta oração, vi todos os homens malvados que haveria no mundo, pelos quais tive suma dor diante das suas múltiplas iniquidades, e supliquei instantemente ao Pai por sua conversão. Ofereci-lhe minha dor por suas culpas e vi que o Pai, em virtude de tão agradável oferta, não deixaria de dar a graça a todos e todos os auxílios necessários a todos aqueles pelos quais rezava. Vi que alguns se prevaleceriam disso, correspondendo aos auxílios e à graça divina. Para esses pedi ainda o dom da perseverança. O Pai também aqui se mostrou liberal e eu lhe rendi as devidas graças, em nome de todos aqueles que o tivessem recebido. Vi ainda muitos que abusariam da graça, das luzes divinas, de todos os auxílios particulares e permaneceriam na perversidade. Senti imenso pesar e supliquei ao Pai, desse-lhes a graça concedida a Mateus. Vi que o Pai estava pronto a concedê-la aos que corresponderiam, negando-a contudo aos outros que abusariam. Vi todos os que teriam a graça mencionada, uns abertamente, outros às ocultas, isto é, interiormente. Vi que corresponderiam à dita graça e alegrei-me, rendendo por esta razão graças ao Divino Pai. Pedi para todos muitas graças e auxílios, de modo para prosseguissem no caminho da verdade e da perfeição evangélica. Roguei ainda pela conversão dos outros publicanos e pecadores, ainda existentes no mundo, e vi que muitos se converteriam por meio da minha pregação. Por tudo rendi graças ao Divino Pai, louvando-o por sua infinita bondade e misericórdia. Pedia-lhe depois assistir-me sempre, dar-me força para continuar a pregação e levar a termo a obra da redenção. Mostrava-me sempre filho submisso e obediente, reconhecendo vir dele tudo o que eu fazia e dando-lhe a glória. Humilhava-me frequentemente em sua presença, dizendo com toda a convicção: sou um verme, reconhecendo provir dele todo o meu ser e quanto havia em mim por sua graça. Quando me humilhava, considerava-me como homem enriquecido de graças e dons de sua beneficência. E como Deus, sendo-lhe igual, agradecia-lhe e louvava-o por parte dos homens e amava-o infinitamente, oferecendo-lhe meu amor em nome e por parte de todos os meus irmãos, julgados como tais, por me ter revestido de carne humana e ter me tornado com isso semelhante a eles na condição de escravo. Muito aprazia ao Pai esta humilhação e abaixamento, e eu lhe ofereci em suplência por todas as ofensas recebidas.
dos soberbos, a fim de que a divina majestade se aplacasse. De fato, o Pai se aplacava diante de tanta humildade, apresentava-me disposto a humilhar-me e abaixar-me, não só perante a ele, mas diante de todos os homens, e mesmo da gente mais vil e indigna. Assim, efetivamente, fiz no decurso da paixão, conforme ouvirás. No templo, havendo alcançado do Pai quanto lhe pedi e feitos os atos referidos, repousei brevemente, porque, como sabes, minha humanidade sentia a carência e a necessidade que costuma sentir um simples homem. Depois do breve repouso, agradeci e louvei ao Pai, fui novamente com meus seguidores, pois era oportuno momento ao templo, onde já se encontrava muita gente para ouvir a prédica e ser instruída. Enquanto eu ia para o templo, outras pessoas me seguiam e vinham ouvir a pregação. Se lá estavam alguns escribas e fariseus, rodavam nos calcanhares para não me encontrar, dizendo: eis o sedutor, o enganador, demonstrando raiva e aversão à minha pessoa e também aos meus seguidores. Diziam ter-me raiva porque eu era um homem soberbo, que criava facções e enganava o povo. Se bem que houvessem combinado entre si, mostraram-se amigos para poderem colher-me em delito. Ao menos por palavras, era tão violenta a paixão que tinham contra mim que não podiam deixar de demonstrá-la. Tudo me era conhecido e tive imenso pesar por causa das ofensas que faziam ao Pai em minha pessoa, mas tudo sofria com invencível paciência, nunca mostrando ira, e oferecia-o ao Pai em reparação das ofensas recebidas, dizendo-lhe: Pai, vede como essas ovelhas errantes fogem do pastor e odeiam quem veio dar-lhes a vida e libertá-los das garras do lobo infernal. Por isso, tende piedade deles, perdoai-lhes a cegueira. Não vos deixei impelir ao castigo de sua malícia, mas esperai ainda a penitência por parte deles. Por estas súplicas o Pai movia-se a compaixão e odiava os flagelos com os quais queria fulminar os seus corações endurecidos, e eu por eles agradecia-lhe. O sermão. Tendo chegado ao templo e orado ao Divino Pai, comecei a pregar. O povo me ouvia cada vez mais admirada de minha sabedoria e graça, mais iluminada sobre a verdade que eu pregava. Achavam-se presentes a esta prédica, como ainda a todas as outras, alguns ministros do templo e aduladores e adeptos dos escribas e fariseus. Por isso falava com força sobre a pureza do coração e advertia os ouvintes a crerem em minhas palavras, e a que, como estava presente a luz, delas se prevalecessem e não se deixassem sobrepujar pelas trevas, odiando a luz. Prevalecei-vos, dizia, da graça que o Pai vos concedeu em mandar-me a vós para iluminar-vos e instruir-vos, porque virá o tempo em que me buscareis e não me achareis, conforme João 7,34. O povo, bem atento, ouvia minhas palavras e se arrependia, mostrando-se prontos a fazer quanto lhes ensinava. Os adeptos dos escribas, apesar de se sentirem comovidos, não deixavam de fazer violência a si mesmos para não se renderem à verdade, e iam referir tudo aos escribas e fariseus, adulando-os e entrando em acordo com eles contra mim. Não deixava, porém, de manifestar-lhes a sua malícia e falava disto livremente. Eles se espantavam de que soubesse tudo e penetrasse-lhes os segredos, mas dizia que sabia tudo por intermédio do demônio. Ainda acerca disso, os repreendia, atordoavam-se ao refletirem que, na verdade, penetrava tudo, porque de fato conheciam a santidade de minha vida e a doutrina. Por isso pensavam que, se tivesse tido comércio com os demônios, não passaria tanto tempo sem que alguma coisa fosse descoberta, tanto mais que tratava com todos publicamente. Quando faziam essas reflexões, o Pai não deixava de enviar-lhes luzes poderosas. Havia-me pedido isso a fim de que conhecessem ser eu o seu Messias, e tudo quanto operava e dizia, fazia-o por virtude divina. Mas quando começavam essas luzes a entrar-lhes na mente e a penetrar-lhes no coração, eles as expulsavam, deixando-se vencer pela paixão e a dureza. Quanta pena sentia então meu coração ao ver que tornavam inútil e ineficaz tudo quanto eu e meu pai fazíamos por sua conversão. Aumentava a minha pena por ver ainda todos os que existiriam no mundo, semelhantes a estes, os quais, por mais graças que lhes distribuía o Pai, não querem se render, tornando ineficaz até o benefício da redenção. Por este sim, afligia-se o meu coração e amargurava-se em sumo grau.
Consolava-me frequentemente o Pai, mostrando-me a complacência que em mim depositava e a glória que lhe dava, dizendo que eu supria relativamente a sua glória pelas faltas de todos, e que ele ficava plenamente aplacado e satisfeito com minhas obras. Então alegrava-me e teria ficado plenamente contente, mesmo que se com as minhas obras não tivesse feito outra coisa senão causar gosto ao Divino Pai e dar-lhe toda a glória com minhas obras, conforme lhe dava. No fim de minha prédica, depois de render as graças ao Divino Pai, detinha-me a instruir todos aqueles que se aproximavam de mim, conforme me era habitual. Depois saí do templo com os discípulos, que em grande número agora me seguiam. Indo pela cidade, operava muitos milagres, como costumava, dando a saúde a quem me pedia. Zelo de Mateus. Aproximaram-se alguns publicanos, amigos e companheiros de Mateus, para conversar com ele, admirados de sua conversão, porque viam-no bem diferente do que era antes. Mateus disse-lhes muitas coisas a meu respeito, inserindo-lhes no coração um vivo desejo de falar comigo. Exortou-os a virem ouvir minha pregação, e para que pudessem conversar comigo e admirar minha virtude, ordenou-lhes que oferecessem um banquete a mim e a todos os meus discípulos. Assim veriam como eu agia em tal ocasião e ouviriam minhas palavras, que eram palavras de vida eterna. Mateus acreditava que também seus companheiros se converteriam nesta ocasião, como de fato sucedeu. Eles, porém, não ousavam avizinhar-se de mim, porque tinham o nome de pecadores, como realmente eram, nem ousavam aproximar-se para tratar com os hebreus, que eram o povo santo e eleito de Deus. Não tinham coragem tampouco de fazer-me o convite. Mateus, porém, o fez, benignamente atendi, aceitando-o para o dia seguinte. Ficaram admirados de minha condescendência e partiram alegres, enquanto Mateus se consolava com a esperança da conversão deles. Sermão e oração. Prosseguindo, portanto, pelo caminho, voltei novamente ao templo para orar ao Pai e depois pregar e instruir o povo para lá ocorria. Nesse interim, foi referido aos escribas que os outros publicanos haviam acompanhado meus discípulos e que eu tinha em minha companhia toda espécie de gente. Deste fato, tiraram motivo para murmurar contra mim, diziam que estava no meio de meus pares e não podia deixar de tratar com os pecadores porque eu era o mais celerado, embora mantivesse oculta a minha malícia. Quantas coisas a mais não diziam contra mim estes pérfidos obstinados? Via então e rogava ao Pai perdoar-lhes, mas não se tornaram dignos do perdão, porque jamais quiseram render-se à verdade. Eu muito me afligia por sua dureza. Entretanto era tarde, e eu saí do templo com os discípulos. Retirei-me, como costumava, ao pequeno albergue para tomar uma refeição, segundo a necessidade. Depois dos habituais atos de bênção e de agradecimento ao Pai, fiz um breve discurso aos discípulos, exortando-os a pedirem ao Pai a conversão dos pecadores. Retirei-me de junto deles para orar ao Pai. Naquela oração pedi pela conversão de todos os publicanos que me ouviriam e estariam comigo naquele dia. Ofereci em vista disso ao Pai a humilhação e a vergonha de comparecer ao banquete no meio de pecadores públicos, o que, segundo a reputação humana, era um vitupério para mim, junto de todos os hebreus. Por isso disse ao Pai: Eis, Pai, para adquirir almas, não me importo de ser censurado por muitos. Por tua glória e pela salvação deles, de bom grado sofrerei qualquer detração e murmuração que contra mim se fará, para que me conceda a conversão destes publicanos. Com toda a solicitude irei ao encontro deles, para que venham a ti por meio da contrição das culpas e obtenham o perdão e a tua graça. Aprove ao Pai a minha oferta, e ele me prometeu a graça e o perdão por todos aqueles que se converteriam. Agradeci ao Pai, terminei minha oração e depois desta entreguei-me a um breve repouso. Recitei os louvores divinos e, após as ofertas habituais e as ações de graças, como já era dia, fui com os discípulos ao templo para fazer a minha prédica. Ameaças dos fariseus. Os ministros do templo e os fariseus mandaram-me dizer que não me queriam mais no templo porque andava comigo gente pecadora. Diziam-no por causa de Mateus. Respondi-lhes que o templo é a casa de meu pai, a qual ia para honrá-lo. Eles lá não deviam comparecer porque o profanavam. Aqueles que eles denominavam pecadores seriam introduzidos ao reino dos céus, enquanto eles seriam daí excluídos. Diante desta resposta, mais do que nunca se enfureciam dos pérfidos
e iam premeditando como fazer para privar-me da minha vida. Se me encontrassem só, qualquer um deles estaria disposto a matar-me. Por isso carregavam até certas armas com as quais pensavam que no momento poderiam dar-me a morte. Se por sorte me encontrassem sozinho em lugar longe do tumulto do povo, teriam-no feito deveras se me houvessem encontrado a sós. Mas nunca o conseguiram, porque estava decretada por meu pai a hora e a maneira de minha morte. Tendo chegado ao templo, orei de novo ao Pai, pedindo-lhe ajuda. Ofereci tudo o que sofria em minha humanidade e a perseguição dos fariseus. Supliquei-lhe, em virtude de tais ofertas, libertasse todos os meus seguidores das mãos dos pecadores, não permitisse que os prejudicassem em coisa alguma e salvasse a vida de todos os que procuram a salvação das almas e se cansam por causa de sua glória. Vi que muitos seriam preservados miraculosamente da morte que os pérfidos haviam planejado. Vi, porém, que muitos seriam mortos pelos ímpios e alegrei-me por causa deles, porque ao perderem a vida temporal, adquiriam para si com muita glória a vida eterna. Supliquei ao Pai, desse-lhes fortaleza e os assistisse mediante graça especial. Contemplei então todos eles com grande amor e regozijei-me ainda pela glória que daí resultaria para o Divino Pai. O sermão, modo admirável. Tendo rendido graças ao Pai, preguei à multidão. Deve saber, esposa minha, que embora repetisse frequentemente as coisas mais necessárias à salvação das almas, as minhas prédicas, não obstante, continham sempre nova matéria. Apesar de girarem na maior parte das vezes em torno da extirpação dos vícios, falava-lhes de maneira variada e diversa, de sorte que a matéria parecia sempre nova e inaudita. Mas se alegravam os ouvintes, porque sempre ouviam coisas novas e admiráveis que aprendiam bem devido ao modo feliz de exprimi-las. Isto não te cause maravilha, porque jamais faltam à sabedoria divina expressões novas e sublimes. O fato dava muito o que pensar aos escribas e fariseus, os quais podiam bem concluir que a minha sabedoria era divina e não humana, pois não tinham limites e cada vez mais sublime. Admiravam-se ainda os discípulos e a miúde me perguntavam acerca deste particular. Respondia-lhes: podeis conhecer quem eu sou, porque vedes bem que a minha sabedoria não é humana, mas divina. Tudo isso punha os discípulos atônitos, mas não de todo convencidos de que eu fosse efetivamente o verdadeiro Messias, porque eram ainda muito rudes e incapazes. Acreditavam-no, mas não com plena fé, e muitas vezes duvidavam, tanto mais que ouviam quanto mal diziam de mim os escribas e fariseus. Tinha pena desta fé insegura, mas compadecia-me de sua capacidade limitada e continuamente instruía-os à mesa com publicanos. No término da prédica, tendo rendido graças ao Pai e após ter escutado todos os que de mim se haviam avizinhado, compareci em companhia dos discípulos ao banquete dos publicanos. No caminho, pedi ao Pai que os iluminasse e fizesse que conhecessem por meio de suas luzes a verdade que haveria de ser proferida por mim. Ia muito alegre converter as almas destes e fazer-lhes conhecer o verdadeiro Deus. Meu coração era inteiramente amor para com eles. Ardia-me no peito o zelo por sua salvação e pela glória do Divino Pai. Estava ainda ansioso por chegar logo ao lugar onde o Pai havia de ser glorificado pela conversão daquelas almas. Lá chegando, fui acolhido com demonstrações de reverência e de obséquio. Olhei-os com olhos benignos, rosto agradável e sereno. Meu olhar, qual dardos agudos, penetrou-lhes os corações. Simultaneamente, meu Pai os iluminou. Por isso, atônitos e contritos não ousavam levantar os olhos, conhecendo aquela clara luz minha majestade e sua própria indignidade. Falei-lhes com muita doçura e afabilidade, e embora estivessem aterrorizados pela minha majestade, vinham, porém, atraídos pelas doces palavras e admiráveis atrativos que em mim descobriam. Fiz um discurso antes de tomar lugar no banquete, no qual dei-lhes a conhecer como merece o Divino Pai ser amado e a obrigação da criatura de amar e servir o seu Criador, a gravidade da culpa, o castigo eterno preparado para os pecadores obstinados e o prêmio eterno preparado no reino eterno dos céus para quem observa pontualmente a lei divina.
Falei-lhes do mistério da fé e tudo disse conforme costumava, com sabedoria e graça. Vi a esposa minha que seus corações iam se liquefazendo como cera ao calor do fogo, e muito me alegrava vê-los arrependidos e amantes. Caíam-lhes dos olhos lágrimas de compulsão no coração, e nas almas penetrava uma graça toda especial do céu. Exortava-os à confiança e à esperança no Pai Celeste. Assegurei-lhes o perdão, consolei-los, afirmando-lhes que se perseverassem na graça e pusessem em prática o que eu lhes ensinava, seriam admitidos no reino dos céus. Havendo passado muito tempo na dita palestra, veio a ordem de que fosse posta à mesa. Este convite foi-me muito aprazível, não por causa dos alimentos preparados, dos quais experimentei apenas pão, mas pela conquista das almas, as alegrias e as lágrimas daqueles corações contritos serviam-me de saborosa poção. Estávamos na mesa e eu, como de costume, dei a bênção antes da comida. Os corpos se nutriam, mas muito mais se alimentavam as almas com as minhas palavras, transmissoras de vida. Felizes de vós, diziam eles aos meus discípulos, que tendes a sorte de seguir tão grande mestre. E a Mateus, mais do que aos outros, invejavam a sorte que lhe tocava. Vendo-lhes os corações arrependidos e convertidos, convidei-os a virem a mim para serem instruídos em todas as questões, garantindo-lhes minha benevolência e a graça de meu Pai. Ordenei-lhes viessem ouvir minha pregação, não temessem as ameaças dos fariseus, fossem, portanto, ao templo, porque os ministros não ousariam expulsá-los. Em minha presença não teriam a audácia de enxotar ninguém. Todos neste banquete se alimentaram com grande temperança, porque de alimento servia-lhes mais a dor e a compulsão do coração. Dirigi-se ao templo. Terminado, portanto, o banquete, sendo hora de pregar ao povo que me aguardava, saí com todos os discípulos, seguiam-me igualmente os publicanos já convertidos. Nesta circunstância, pedi ao Pai que quisesse conceder a quantos de meus seguidores tivessem de tratar com gente perversa e pecadora, conseguirem deles a compulsão e a conversão, seja mediante exortações, seja pela irradiação da graça divina inserida neles, capaz de dar às palavras força de iluminar e fascínio para atrair aquelas almas, induzindo o Pai a dignar-se intervir na obra da salvação daqueles diretamente, mediante luzes divinas. O Pai prometeu-me a graça mencionada, que assaz me consolou, porque vi que muitos pecadores seriam levados à penitência, numerosos infiéis seriam iluminados, reconheceriam e confessariam o verdadeiro Deus, embora muitos, aliás, inumeráveis desta abusariam. O sermão. Tendo chegado ao templo e adorado o Divino Pai, rendi-lhe graças por se ter dignado compadecer-se das almas já convertidas. Fiz a minha pregação com uma costumeira eficácia e zelo pela glória do Pai e a salvação das almas. Por esta prédica, confirmaram-se principalmente os publicanos na fé, dando ainda mais crédito a quanto lhes fora ensinado. No entanto, inflamava-se sobretudo no coração deles o amor ao Divino Pai e a mim. Não se saciavam de me contemplar, embora a majestade aterrorizasse e lhes causasse grande respeito, a serenidade de minha fisionomia, a amabilidade de meu aspecto, a doçura de minha palavra muitos atraía. Os corações eram presos de grande amor por mim. Pedi ao Pai concedesse-lhes luz para conhecerem o grande benefício de ter-me Ele mandado para convertê-los a Ele e instruí-los nos divinos mistérios. O Pai não o omitiu e eles sentiram grande gratidão para com o Criador. Depois da prédica, sendo tarde, partiram todos e eu fiquei com os discípulos. Tributei graças ao Divino Pai e parti com os meus adeptos para o habitual albergue. Murmurações. Retirei-me para orar ao Pai e tratar com ele. Via ter se espalhado notícia de minha presença no banquete com os publicanos. Os escribas e os fariseus aproveitaram a ocasião para murmurarem contra mim. Diziam, ele começa a dar-se a vida licenciosa. Foi ao banquete com os publicanos. Atenção, haveremos de apanhá-lo em qualquer coisa de pior. Quem travou amizade com gente malvada finalmente manifestará a própria maldade. Essas e outras coisas iam afirmando entre si, dando-se mutuamente a esperança de apanhar-me em algum delito.
neste interim, fremiam de ira. Tanto mais se cruciaram quando ouviram contar que os publicanos haviam se convertido. Então sim, a ira e a inveja corroía-lhes as vísceras, pois não podiam opor-me algo de mal, vendo que as minhas obras eram tão perfeitas e santas. Diziam: este em breve, se não remediarmos, enganará todo o mundo. Os pérfidos obstinados me davam grande pesar, e por isso recomendava-os constantemente ao Pai, suplicando-lhe, como estava habituado a rezar, não os castigasse, porque a paixão os mantinha obcecados, e não sabiam o que faziam, mas não queriam sabê-lo, porque tinham a luz no meio deles, a qual lhes manifestava bem a densidade de suas trevas. O mistério de Judas. Enquanto pregava, vi que durante o dia viria a mim Judas, o traidor, disposto a se tornar meu discípulo e sequaz. Ouvira narrar pela Galiléia minhas obras maravilhosas e que muitos haviam vindo para seguir-me. Ele também quis se aproximar. Estava assaz, dominado pela avareza. Era muito pobre e via não lhe serem possível as aquisições ambicionadas. Por isso, resolveu vir à minha sequela, dizendo consigo mesmo: este mestre tem grande renome, receberá muitos presentes, e eu procurarei ter administração de tudo, e assim poderei empregar meu talento na aquisição de grandes riquezas. Com tal ânimo, o ímpio Judas veio à minha sequela. Já sabia que este discípulo haveria de me trair e seria um lobo feroz no meio do meu pequenino rebanho. Apesar disso, propus-me fazer tudo por sua salvação. Teria podido expulsá-lo de junto de mim, mas como viera ao mundo para abraçar a todos e receber em minha sequela qualquer recém-vindo, recebi-o cheio da mesma caridade e amor com os quais costumava receber a todos. Minha humanidade sentiu grande relutância diante desse traidor, mas conformei-me com os altíssimos decretos do Divino Pai, permanecendo em tudo submisso às suas disposições. Muitos foram os fins pelos quais quis o Pai que eu recebesse o traidor no número dos meus discípulos. Primeiro, pela vontade de fazer todo o possível para salvar esta alma. Segundo, para que ninguém confie em si mesmo e estejam todos sempre em temor pela própria salvação, até o último instante, não se julgando seguros quando favorecidos de graças especiais. Terceiro, a fim de que veja cada um que o Pai a ninguém despreza, como por maior pecador que seja, quando de boa vontade recorre a ele. Mas não pense que isto baste para salvar-se, se não perseverar no bem, visto que pode a qualquer momento cair em desfavor. Quarto, para que se veja a sua grande bondade para com o pecador e quanto o Pai faz para que se converta à penitência, não desdenhando comunicar-lhe a graça, as luzes e as ajudas mais válidas. Quinto, para que o pecador não tenha que se excusar ou que se queixar se ele se perder, porque ao admitir o ímpio Judas no número dos meus seguidores, distribuindo-lhe tantas graças e auxílios, quis o Pai dar a conhecer que está pronto a dar a graça e os auxílios a todos os que dependerá do pecador prevalecer-se dela ou não. A culpa é toda sua quanto se serve da graça e dos auxílios para a própria condenação, conforme fez o discípulo traidor. Quis ainda que servisse de exemplo a cada um, a fim de não se deixar dominar pelas paixões desregradas, pois quem não se afadiga em dominá-las e vencê-las, por fim será conduzido por elas à perdição. Seja especialmente combatida a avareza, que tanto subjuga o coração humano. Aceitei, por conseguinte, o traidor como sequaz, e desde então submeti-me a sofrer a traição, oferecendo-me para tudo sofrer, a fim de satisfazer a justiça divina por todas as ofensas desta espécie recebidas da parte de meus irmãos. No templo, Judas se apresenta. Terminada a oração, rendi graças ao Pai, recitei os louvores divinos, depois dos quais fui ao templo com meus seguidores, para ir pregar e instruir o povo. Judas esteve presente nesta prédica e muito mudou quanto ao modo de pensar e compungiu-se de coração. Apresentei ao Pai súplicas de que o iluminasse. De fato, sua mente foi iluminada e desejou seguir-me como os outros. Após a prédica, aproximou-se de mim dizendo: Mestre, desejo seguir-te e ser teu discípulo.
Recebi-o de rosto sereno, com amor, e disse-lhe: sim, segue-me, mas sê fiel. Esta palavra penetrou-lhe o coração e iluminou-lhe a mente, de sorte a conhecer que devia comportar-se com fidelidade em todas as suas ações. De fato, protestou: ser-te-ei fiel até a morte. Acrescentei: fica bem atento, porque à hora de minha morte tu me trairás. Predisse desde então sua traição, para que ficasse bem advertido, conforme fiz a Pedro, antes que me negasse e eu estivesse para morrer. Pedro arrependeu-se, prevalecendo-se da misericórdia, mas o ímpio Judas abusou dela e desesperou da misericórdia, quando a misericórdia estava pronta a perdoá-lo se houvesse se arrependido de seu erro. Arrependeu-se, mas inutilmente, porque desesperou da misericórdia divina. Judas na sequela de Jesus. Judas entrou no número dos meus seguidores e ainda fiz-lhe um longo discurso, segundo fizera aos outros. Mostrava-se também ele pronto a sofrer tudo e assaz afeiçoado à minha pessoa. Recebeu do Divino Pai muita graça e muitas luzes, no intuito de que conhecesse todo o mal que tinha em si e com o auxílio divino pudesse se vencer e superar a paixão dominante e o afeto a dinheiro. Nessas ocasiões dadas, algumas vezes vencia-se, outras deixava-se vencer pelo mencionado afeto. Então exortava-o à vigilância acerca desta paixão e às vezes repreendia-o a sós, fazendo com que compreendesse que aquela paixão o levaria a algum grave excesso e a terminar miseravelmente a vida. Não dava, porém, muito crédito a essas palavras, confiando demais em si e no afeto que então sentia para comigo, crendo que jamais se deixaria levar a fazer o que fosse indigno do estado então professado. Os 10 leprosos. Após conversar um pouco com este discípulo e instruí-lo em minha doutrina, saí do templo com todos os meus seguidores. Muitos eram os que me acompanhavam. Indo pela cidade, encontravam-se comigo 10 leprosos, os quais me procuravam para serem curados da lepra. Sabia que andavam à minha procura, por isso movimentei-me para encontrá-los e dar-lhes a saúde. Simultaneamente, supliquei ao Pai se dignasse ir com a graça ao encontro de todos os que a procuram. De fato, vi que o amoroso Pai não se deixa procurar longamente, mas basta que a alma deseje verdadeiramente a sua graça e de coração se esforce por tê-la, que o Pai está pronto a dá-la imediatamente, indo quase de braços abertos ao encontro do pecador contrito para abraçá-lo e enchê-lo com a graça. Agradeci-lhe tamanha bondade, e vendo os 10 leprosos avizinharem-se de mim, olhei-os com compaixão e eles pediram-me a graça. Tinham fé, mas temiam a ira dos fariseus. Contudo, o desejo de serem liberados da enfermidade estimulou-os a virem a mim. Via já a sua ingratidão em não reconhecerem o benefício e que se deixariam vencer pelo temor. Todavia, consolei-os por sua fé, ensinando-lhes o lugar onde deviam ir, lavar-se para serem curados. Acreditaram em minhas palavras porque tinham grande fé e de fato fizeram, ficando todos purificados. Mas só um se lembrou do benefício e mostrou-se grato, vindo me agradecer. Disse-lhe então os outros 9, onde estão? Sabia bem o que havia acontecido. Quis, porém, interrogá-lo, para todos saberem que depois de um benefício devem se agradecer ao benfeitor e que a ingratidão muito desagrada ao Pai. Por isso, aquele que veio agradecer-me, distribuí graça maior, chamando-o à minha sequela. Ele correspondeu à vocação e tornou-se um dos discípulos. Por causa deste fato, volvi os olhos a todos os irmãos ingratos, e vendo que tantos seriam beneficiados, com muitas graças especiais do Pai, e eles, desagradecidos, nem sequer teriam um mínimo pensamento de agradecer-lhe, tornando-se assim incapazes das graças maiores que o Pai lhes teria dado. Senti grande pesar e supliquei ao Pai transmitisse-lhes luz acerca disso, a fim de que, reconhecendo o benefício, se mostrassem gratos. Vi que o Pai me ouviria e muitos se prevaleceriam das luzes e, reconhecendo o benefício, com o agradecimento, tornar-se-iam dignos de receberem outros. Alegrei-me e tributei graças ao Pai, oferecendo-lhe a minha gratidão e os meus agradecimentos em suplência por todos aqueles que nisto falham. O Pai ficava satisfeito por essas ofertas que lhe eram sumamente gratas e aceitas, e eram bem suficientes pelo mérito que tinham para suprirem por todos. Espanto e dureza dos fariseus. Souberam os fariseus que os 10 leprosos haviam ficado livres da lepra
Esse fato causou-lhes maravilha e espanto, e diziam entre si: grande coisa! Ele é homem vil, não estudou, e no entanto tem tanta ciência e faz obras tão estupendas. Cura toda espécie de enfermidades, converte os publicanos, atrai tantos ao seu partido, vive com grande exatidão, opera com tamanha perfeição. Proferiam estas palavras porque meu pai mandava-lhes luzes divinas, reveladoras da verdade acerca da minha pessoa. Podiam, assim, claramente reconhecer ser eu verdadeiramente o Messias prometido. Mas, simultaneamente, assaltavam-lhe a paixão e a inveja e afirmavam: não pode ser coisa boa, é um soberbo, repreende nossas ações e mostra-se contrário a nossas ações. Chama-se filho de Deus enquanto temos certeza de que é filho de José, pobre carpinteiro, e de Maria, mulher do povo. Então consultavam a todos e diziam: propriamente é um endemoniado, e deixavam-se vencer pela paixão e obcecar pela inveja. Grande era a dureza destes corações e feroz a paixão que os dominava. Todas as luzes recebidas do Divino Pai, todos os prodígios operados por mim, as obras estupendas que fazia, a santidade e a clareza da doutrina que ensinava, a vida perfeita que levava não foram bastantes para vencê-los, pois queriam permanecer na cegueira maliciosa e na dureza voluntária. Repreendia-os devido à dureza quando entrava nas sinagogas, conforme frequentemente fazia. Então, com liberdade de verdadeiro Filho de Deus, mostrava-me zeloso pela honra do Pai Celeste e pela salvação dessas almas. Por isso repreendia-os sem temor algum, mas eles tudo desprezavam, sem jamais querer render-se à verdade, assaz claramente demonstrada por mim. Estes pérfidos constituíram um contínuo martírio para o meu coração divino, que, repleto de caridade, queria fossem salvos, enquanto ainda para eles fosse válido o benefício da redenção. Mas não o quiseram, permanecendo cada vez mais duros e obstinados. Oferecia tudo que o meu coração sofria ao Pai, em suplência das ofensas recebidas desses pérfidos, e em agradecimento pelas muitas graças e luzes divinas a eles concedidas, todavia por eles desprezada e descuidadas. Prosseguindo, portanto, a caminhada, voltei novamente ao templo a pregar e instruir todos os que me esperavam e me seguiam. Continuei deste modo por algum tempo. As visitas da mãe. Tendo em Jerusalém, estando lá, vieram minha querida mãe e as outras mulheres devotas que a acompanhavam, embora nossos corações jamais estivessem separados, porque falava-lhes continuamente ao coração e ouvia os seus afetos e os suspiros dados. Seja por me ver em tantas tribulações, seja por desejar a conversão de todas as almas. Todavia a miúde vinha também ver-me pessoalmente. Seu amor não suportava estar por tanto tempo sem minha presença, e muito se consolava ao ver-me e ouvir-me pregar. Veio, por conseguinte, e a chegada ao templo onde eu estava pregando e ensinando, liquefazia-se a alma pela alegria de ver-me. Fazia todos os atos ditados pelo amor que me dedicava, como seu filho e seu Deus. Eu igualmente correspondia ao seu amor, enchendo-a de gáudio e de doçura. Viu que eu possuía já muitos discípulos e sequazes, e com isso se alegrou. Em espírito já estava ciente de que no meio deles estava Judas, o qual haveria de trair-me. Exortou a todos a que me fossem fiéis e imitassem-me perfeitamente. A querida mãe olhava Judas com grande compaixão e até com pena, dizendo consigo mesma: ah, Judas, tu trairás o meu e o teu Deus. Serás tu quem entregará às mãos dos inimigos e o meu caro e amado filho. Ah, Judas, por que tamanha crueldade de pôr nas dos lobos o meu inocente cordeiro? Com essas considerações sentiu a mãe intenso pesar, a sua alma foi transpassada de dor aguda, e à vista do discípulo traidor, amargurou-se toda a doçura que tivera de rever a minha pessoa. Eu, porém, interiormente já lhe falei e consolei-a, dizendo: consolai-vos, mãe, porque sabeis que é vontade do Pai que eu morra de morte tão dolorosa e seja submetido a toda espécie de ultrajes e afrontas para aplacar a ira divina relativamente ao gênero humano. Por isso, nosso consolo deve estar em cumprir a vontade do Divino Pai. Se este discípulo quiser cometer tão grave excesso, como de certo fará, estou pronto a perdoar-lhe e o Pai disposto a dar-lhe a graça de levantar-se da queda. O mal está em que, apesar de reconhecer o seu pecado e arrepender-se, desconfiará da misericórdia, sempre pronta a abraçar o pecador contrito, mas fará o mal por si mesmo e escolherá de olhos abertos, porque os auxílios divinos não lhe faltarão.
A mãe se consolou às minhas palavras, conformando-se inteiramente às disposições divinas e oferecendo-se à morte, se tal fosse a vontade do Divino Pai. Os discípulos com Maria. Todos os meus discípulos conheceram a minha dileta mãe e pediram-lhe proteção e amor, especialmente João, por ela considerado com particular amor, enquanto discípulo e virgem ilibado. Por isso, demonstrou-lhe o mais cordial amor e deu-lhe, com o seu amor, claro conhecimento de sua pureza, porque ao lhe falar a Mãe Puríssima, o discípulo ficou inflamado de amor pela bela virtude, purificando-se ainda mais sob o seu olhar. Enquanto nascia-lhe no coração o amor puríssimo e filial para com a mãe, e no coração da mãe o amor àquele que lhe seria dado como filho. A todos ela assegurou amor e contínua assistência de orações junto ao Divino Pai, e por fim disse-lhes: sede fiéis ao vosso Mestre, é meu filho, e um dia chegareis a conhecer claramente quem ele é. Todos os discípulos estavam atônitos à vista da querida mãe, e a qual inspirava-lhes ao coração reverência e amor. Descobriram nela as altas e admiráveis prerrogativas, a graça e a beleza majestosa do rosto, por isso diziam entre si: não é de admirar que o nosso mestre seja tão grande homem e de tanta virtude, uma vez que é filho de tão grande mãe. E todos lhe demonstravam veneração, mas ela, humílima, dizia-lhes: admirai e venerai em mim a graça e os dons de Deus e dai-lhe glória. Mas toda a reverência e estima tende-as para com o meu filho, que as merece como vosso Senhor e Mestre. Foi grande o consolo que tiveram os discípulos ao tratar com minha dileta mãe, descobrindo nelas excelsas virtudes de que era adornada. Por isso todos desejavam falar-lhe a sós, para manifestar os sentimentos e os desejos de seus corações. Fizeram-me tal pedido que aprovei, consolando-os. Portanto, no dia seguinte, depois de minha prédica, veio a querida mãe com as outras mulheres ao nosso albergue, no qual ela não habitava porque estava em casa de um parente amigo. Veio e à parte ouviu um a um meus mais íntimos discípulos, aos 12, que já destinara para apóstolos, havendo em tudo consultado o Pai. Foram por ela consolados, animados e instruídos. Contaram-lhe os desejos dos seus corações, os afetos intensos que me dedicavam e o anelo de imitar-me e serem meus mais íntimos e familiares. Foram as expressões de afeto à querida mãe. Ela aceitou de boa vontade deles e assegurou-lhes que obteriam de mim aquilo que tanto desejavam, a saber, tornarem-se-me companheiros inseparáveis, íntimos e familiares. Fez ainda uma exortação a Judas, o traidor. Quando lhe tocou a vez de apresentar-se, sentiu a mãe querida grande amargura e olhou-a qual filho de perdição. Oh, como ficou amargurado seu amoroso coração. Por isso dizia-lhe: Judas, se fiel ao teu mestre. Fica bem atento, não te deixes levar pela paixão da avareza e do dinheiro. Pensa que tudo deixaste para seguir teu mestre. Ah, Judas, atenção, porque o demônio te instigará, te tentará cruelmente e cederás. Estes e outros avisos deu a dileta mãe a Judas, ao qual a ouviu de má vontade e protestava não somente ser fiel, mas ainda dar a vida por seu mestre. Depois de ter ouvido e consolado os mais íntimos discípulos, a mãe querida veio a conversar comigo à parte, pospôs o desejo que tinha de me falar-me o anelo dos discípulos, querendo primeiro consolá-los para exercer sua grande caridade. Colóquios amorosos entre Maria e Jesus. A mãe querida falou-me acerca da questão da conversão das almas e da eleição dos apóstolos, recomendando-os a mim, conforme lhes havia prometido. Entretemo-nos por algum tempo em sacros colóquios e afetos mútuos. Ela muito se compadecia ao ver-me em tal estado, com tamanha pobreza, perseguido, malquisto, ultrajado com palavras pelos escribas e fariseus. Consolava e assegurava-lhe que nela encontrava todas as minhas delícias e consolações, que ela era a causa de meu alívio entre tantas penas e angústias de meu coração. Mas igualmente ocasionava-me dor, porque eu via a dolorida por meu amor. Em tais discursos entretemo-nos por um breve tempo, porque atraía-me ao tempo para pregar o zelo da glória do Pai e da salvação das almas. No templo, voltei-me novamente ao templo e depois de ter adorado o Divino Pai, comecei a pregar. Achando-se ali presente a querida mãe, os discípulos e muitos do povo vinham para ouvir minha pregação e serem instruídos.
estavam lá igualmente todos os publicanos convertidos e outros que eles trouxeram para ouvir minha palavra. Olhava-os com olhos benignos e amorosos. Enquanto pregava, pedia ao Pai, conforme tinha costume, iluminasse-os, a fim de conhecerem a verdade por mim ensinada e abraçarem a minha doutrina. O Pai não deixava de iluminá-los e dar-lhes a graça. Convenciam-se da verdade que lhes era revelada, de modo que, sem poderem resistir à força das palavras, não apenas criam, mas ficavam arrependidos de seus pecados, confessando em seguida livremente a verdade de minha doutrina. Depois da pregação, vinham a mim para serem ainda mais instruídos. Recebia-os com amor, instruía-os, esclarecia-lhes as dúvidas. Os mesmos depois me seguiam em sinal de que acreditavam em mim e havia abraçado minha doutrina. Raiva dos fariseus. O fato provocava grande fácio aos escribas e fariseus. Como não podiam suportar, aproximavam-se com ousadia dos discípulos, escarnecendo deles, diziam: Vosso mestre, que considerais tão perfeito, trata com publicanos e come com eles. Fala com pecadores públicos. Vede em que consiste sua santidade. Daí se vê bem quem ele é. Embora esses pérfidos não ousassem proferir essas palavras em minha presença, eu de tudo estava ciente, por isso voltei-me para eles e disse com voz sonora e majestosa: Não vim chamar o justo, mas o pecador, conforme Marcos 2,17. A estas palavras ficaram confusos e foram embora. Grandes eram a audácia e ousadia deles. Apesar de ficarem sempre confundidos em suas proposições, arriscavam-se de novo e sempre procuravam tentar-me para ver se podiam apanhar-me em alguma palavra contrária à lei e encontrar motivo de me punir, como desprezador e adversário da lei divina. Jamais foi possível, contudo, conseguir este intento, porque não apenas eu não era contrário à lei, mas repreendia publicamente os pontos em que a lei era por eles transgredida, porque em muitas coisas tinham-na interpretado e acomodado ao seu modo. Por causa disto, repreendia-os severamente. À noite, em oração pelos apóstolos, depois da pregação, tendo sido consolados e instruídos todos os que vinham a mim, e sendo a hora tardia, retirei-me com meus seguidores para habitual abrigo. Após tomar com os discípulos alguma comida, retirei-me para orar ao Pai. Nesta oração, consultei o Pai acerca da eleição dos 12 apóstolos, porque chegara a hora em que havia de espargir minha doutrina para a Judéia e depois pela Galiléia. Os apóstolos deviam seguir-me aonde fosse para ficarem bem imbuídos dos ensinamentos, uma vez que depois de minha subida ao céu, eles deviam ficar para converterem o mundo inteiro e difundirem por todas as nações a semente da doutrina evangélica. Retornei a suplicar ao Pai por aqueles que destinaria a apóstolos escolhidos, a fim de que se dignasse enchê-los da graça. Orei por todos em geral e ainda em particular, na intenção de cada um deles, visando que o Pai, segundo a necessidade, concedesse ajuda. Quando cheguei a Judas, o traidor, rezei com maior instância. O Pai me prometeu dar-lhe a graça como aos outros, de modo que, se quisesse se servir da graça e das luzes, ainda lhe era possível ser um dos meus verdadeiros seguidores e companheiros, e uma das colunas sobre as quais decidira fundar a igreja. Se bem que me devesse trair, o Pai não deixou de dar-lhe a graça concedida aos demais em todo o tempo da pregação, a de expulsar os demônios dos corpos e a de fazer outros milagres. Quis o Pai que eu lhe escolhesse por apóstolo, para que visse todas as minhas obras e tirasse disso proveito. Ele se mostrou sempre desejoso de ser um dos mais íntimos e empregou para isso muitas instâncias, inclusive junto à dileta mãe. Vi que o traidor, se ficasse com os outros apóstolos, seria forte e, enquanto meu seguidor, não daria acesso à paixão dominante. Se, ao contrário, fosse excluído, seria muito mais pérfido e causa da ruína de muitas almas que em mim acreditavam, porque teria renunciado à minha doutrina e iriam semeando muita iniquidade, causando grande dano e confusão. Por isso, preferi suportar sua traição e arruinar tantas almas, as quais, por causa dele, se perderiam. Nesta oração pedi ao Pai dar aos meus irmãos tantas luzes e graças que possam suportar a companhia de gente maligna e traidora. Não rejeitá-la quando se abstém do mal, tratar com ela, preferir aguentar seus aborrecimentos e ingratidões para que se abstenha de fazer o mal ao próximo. Vi que no mundo haveria muitos desses traidores que, tratando familiarmente com as pessoas de bem, se absteriam de fazer o mal. Há muitos,
mas no fim trairiam os que os suportassem e ajudassem, procurando matar a quem buscava para eles a vida da graça. Grande foi a amargura de meu coração devido a esses pérfidos traidores. Por isso pedi ao Pai o arrependimento deles, e para obter tal graça ofereci-lhe o que sofreria do traidor Judas. O Pai prometeu-me a graça mencionada. Vi que alguns se prevaleceriam dela e, arrependidos de seus pecados, teriam feito adequada penitência. Vi, contudo, o grande número daqueles que abusariam, perdendo-se depois, como o ímpio Judas. Vi também o prêmio preparado àqueles que, à minha imitação, sofreriam as traições e até perderiam a vida. Ao verificar o grande prêmio para eles preparado, alegrei-me muito, considerei os verdadeiros irmãos e imitadores e rezei por eles ao Pai, para que lhes concedesse fortaleza e graça, para suportarem tudo por seu amor à minha imitação. Obtida do Pai a graça supramencionada para meus irmãos, agradecia-lhe, em nome de todos, especialmente pelos ingratos que não a aproveitariam. Procurava suprir suas faltas com as devidas ações de graças. O sermão. Terminada a minha oração, fui com todos os seguidores ao templo para pregar. Estando já na hora, conforme era habitual, muitos outros encontrados pelo caminho seguiram-me. Ao chegar, adorei o Divino Pai, pedi-lhe ajuda. Fiz a pregação, pois muitos já haviam concorrido para ouvi-la. Falei muito acerca do que se desejava seguir-me, para instruir bem os discípulos, especialmente os que ia escolher como apóstolos. Declarei-lhes que se alguém quisesse vir após mim, isto é, seguir-me, renegasse a si mesmo, tomasse sua cruz, isto é, a mortificação de todas as paixões e me seguisse. Neste discurso falei com tanto zelo por sua salvação que, embora as palavras ditas se tornassem desagradáveis ao sentido, em alguns dos ouvintes despertou vivo desejo de seguir-me. As palavras proferidas eram temperadas com tanta doçura, sabedoria e graça que os corações dos ouvintes ficavam presos às minhas palavras e sentiam-se atraídos por doce e forte violência. Alegrava-me ver os ânimos tão dispostos e pedi ao Pai dar a todos os meus seguidores tal graça, a saber, desejar seguir-me pela via da mortificação e do sofrimento, e não recusarem carregar a cruz, que para seguir-me importa que carreguem. O Pai prometeu-me tal graça. De fato, em muitos produz admiráveis efeitos. Depois do sermão, tendo tributado graças ao Pai, saí do templo com os discípulos e muitos outros que, inflamados pelo desejo de seguir-me, vinham atrás de mim. Saí da cidade pelo campo e, antes de subir ao monte onde costumava ir à noite, frequentemente para orar, fiz breve discurso a todos os que haviam vindo comigo. Eleição dos apóstolos. Deixando-os depois espalhados pelo campo, subi ao monte, levando comigo Pedro, André, Tiago, João, Tomé e Tiago dito menor, porque veio posteriormente à minha escola, Filipe, Bartolomeu e o publicano convertido Mateus, Simão e Judas, chamado Tadeu, e Judas Iscariotes, que foi depois o traidor. No cimo do monte, com estes 12 discípulos, rezei ao Pai e ordenei-lhes também orassem e suplicassem ao Pai o auxílio e a graça de poderem executar a sua vontade, exercer o ofício para o qual tinham sido escolhidos e destinados. Enquanto os discípulos oravam, disse ao Pai: Eis, Pai, apresento-me a vós, unido a este pequeno rebanho, e ofereço-me disposto a sofrer da parte deles a negação do maior e a traição do menor. E igualmente o abandono e a fuga de todos no tempo da paixão. Por isso, peço-vos, Divino Pai, perdoar-lhes. Como não desdenho sofrer tudo por vosso amor, assim não desdenheis perdoar-lhes por meu amor as falhas e as ingratidões. Dai-lhes graça superabundante, a fim de que possam seguir-me e imitar-me na pregação. Dai a Pedro viva fé e estável, de modo que nele não venha jamais a faltar, porque destinei-o para a pedra fundamental e chefe de minha igreja. Dai também a todos os seus sucessores a mesma fé estável e permanente. Dai ainda a todos os outros a graça e os auxílios necessários, a fim de que possam seguir-me na pregação. Dai força a todos de suportar as perseguições, as tribulações, os padecimentos encontrados no curso de minha pregação, e não permitais que algum deles se separem de mim e desista de seguir-me. Dai-lhes a perseverança no caminho empreendido. Desapegai-os efetivamente do amor às coisas terrenas e do amor a si mesmos.
Enchei-os de vosso divino Espírito, dai-lhes o zelo pela vossa glória e pela salvação das almas, dai-lhes todas as graças e as virtudes necessárias para executarem bem seu ofício. Depois de todos os meus postulados, vi que o Pai executaria o que lhe pedia, comunicaria a todos as graças mencionadas, sem excetuar sequer o discípulo que me haveria de trair. Mostrando-se para com todos amoroso e liberal, pedi-lhe ainda o arrependimento de Judas, a fim de que depois da traição ficasse arrependido e contrito. Também isso o Pai me concedeu, como de fato aconteceu. Ele se arrependeu e reconheceu o próprio pecado, mas dependeu dele. Desesperar da divina misericórdia, não querer se prevalecer da graça divina, mas servir-se do arrependimento e, ao invés, para mais ofender a divina misericórdia, a qual se mostrava assim propícia, para com aquele que se desesperava ao ímpio e que, depois de ter traído o Mestre, traiu igualmente a si mesmo. Tendo obtido do Pai todas as graças para os apóstolos, pedi-lhe ainda por todos aqueles que os seguiriam no ministério e no mundo se aplicariam a tão grande exercício. O Pai me prometeu também em favor dos demais. Vi que muitos aproveitariam disso, tirariam grande lucro para si mesmos e muito adquiririam nas almas. Alegrei-me e tributei graças ao Pai. Vi, porém, um grande número dos que abusariam. Senti amargura, tanto mais que causavam dano não só a si, mas a muitos outros que por seu intermédio teriam podido converter-se. Por isso supliquei ao Pai substituí-los por outros que corresponderiam à graça. Vi que o Pai o faria em suas admiráveis disposições. Rendi-lhe, portanto, as devidas graças em nome de todos. Louvei e magnifiquei a sua infinita bondade e misericórdia, também em nome de todos os meus irmãos. Finalizada a minha oração, falei aos 12 apóstolos e disse-lhes: Sabei, caros e amados discípulos, que o Pai vos escolheu para meus apóstolos, portanto, segui-me-ei por toda a parte, aonde for. Sereis testemunhas fiéis de todas as minhas obras, sereis as colunas que regerão minha igreja e evidenciareis ao mundo toda a minha doutrina e a nova lei da graça que vim trazer. Sereis meus companheiros em todas as tribulações e perseguições. Não acrediteis que ser meus apóstolos íntimos e familiares consiste em prazer. Não, mas, como vereis, que hei de sofrer muito, assim deveis igualmente ser partícipes de minhas penas. Sois meus seguidores. Eu sou vosso mestre. Por isso, entendei que o discípulo não é acima do mestre. Vós me reconheceis como vosso chefe e senhor. Não há súdito acima do patrono. Se o mundo vos odiar, sabeis que antes odiou a mim. Vereis como serei desprezado, vilipendiado, escarnecido, ultrajado. Portanto, deveis bastar-vos que o mundo vos trate como me trata. Regozijai-vos e alegrai-vos nas tribulações e nas perseguições, porque a vossa recompensa é muito copiosa no reino dos céus. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Por isso sofrei tudo com paciência. Em vossa paciência possuireis as vossas almas e sereis senhores de vós mesmos, vencendo as paixões. Observai-me em tudo e procurai imitar-me perfeitamente. Ouvi atentamente a minha doutrina, porque depois de minha morte deveis semeá-la por todo o mundo e conduzir todas as nações ao conhecimento do verdadeiro Deus e de meu nome. Tiveste sorte de pobres pescadores de peixes, tornar-vos-eis pescadores de homens, de pessoas ignorantes e inexpertas, confundireis a sabedoria humana e as tornareis conhecida no mundo, a virtude e o poder de meu nome. Minhas obras causarão escândalo aos ímpios, aos seguidores dos ditames do mundo e ao inimigo infernal. Muitos destes escandalizar-se-ão, mas sereis felizes vós e todos aqueles que não se escandalizareis de mim, mas acreditarem em minhas obras e em minha doutrina. Demonstrareis ser meus verdadeiros amigos se fizerdes o que vos ensino e ordeno. A essas e outras palavras proferidas diante dos apóstolos, inflamaram-se todos num vivo desejo de seguir-me e imitar-me. Enquanto lhes falava, o Pai iluminava-os interiormente e fazia com que conhecessem ainda mais minha virtude. Por isso desfaziam-se em lágrimas de ternura e de amor, em particular Pedro, que me amava muito ardorosamente. Estava de certo modo absorto ao ouvir-me, com os olhos fixos em mim. Foi o primeiro a falar, declarando: Mestre, jamais te abandonarei, ser-te-ei até a morte, uma vez que me tocou a fortuna tão grande de conhecer-te e ser teu discípulo. Em seguida, todos os outros protestaram seguir-me fielmente. Prostraram-se todos aos meus pés, reconhecendo por mestre e senhor.
Impetrei-lhes a bênção do Divino Pai e abençoei-os em nome dele. Adverti-os a estarem vigilantes, porque o inimigo infernal haveria de causar-lhes tribulações e os tentaria. Por isso, deviam armar-se sempre com o escudo da oração, mediante a humildade, expulsariam de si o pai da soberba. Após o discurso, rendi graças ao Divino Pai com os apóstolos, desci com eles do monte para ir ao templo pregar, porque já era tempo. Desde aquele momento, estes discípulos consideravam-me com amor maior e seguiram-me com muito afeto e generosidade. Desde aquele momento. Na eleição dos apóstolos, volvi o pensamento a meus irmãos e vi todos os que pertenceriam ao número dos eleitos, como também os réprobos. Grande foi o consolo que tive por causa dos eleitos. Roguei ao Pai dar-lhes as graças necessárias à salvação eterna, junto com todos os auxílios e luzes divinas. Muitas foram as graças impetradas para cada um. Em particular, por eles agradeci e louvei ao Pai. Rezei muito ainda pelos outros e vi réprobos, aos quais trouxeram suma amargura e dor ao meu coração. Vendo o número desmesurado deles, inteiramente aflito, exclamei e pedi misericórdia ao Pai por todos. O Pai me consolou, fazendo-me ver a sua misericórdia aberta a todos e as muitas graças que a todos distribuiria, para se salvarem se quisessem. Vi a obstinação deles, voluntariamente se perderiam. Quanto me compadeci desta miséria, quão grande foi a pena do meu coração, que desejava fossem todos salvos, uma vez que vieram ao mundo para salvar a todos, embora visse que por si mesmos queriam perder-se. Não correspondendo à graça, não podia contudo deixar de seguir dor suma em minha humanidade. Dirige-se ao templo. Tendo descido do monte com os discípulos, como disse, fui com eles ao templo, seguido ainda aos demais que haviam vindo comigo. Averiguaram então estarem os apóstolos de rosto mais alegre, com maior modéstia e recolhimento. Todos já descalços, com a cabeça descoberta em atitude humilde e mansa, inspiravam devoção a quem os olhava. Estava eu no meio deles, enquanto chefe e mestre. Indo ao templo, achavam-se lá alguns dos escribas que, vendo-me, a mim e meus seguidores, foram assaltados de feroz paixão, por verificarem que meus adeptos exalavam devoção e santidade. Muito mais os exalava a minha pessoa, como via o coração de quem me olhava e atraía os ânimos da minha sequela. Por isso, diziam entre si, é certo que todos o seguirão e crerão nele. Não vedes quantas invenções encontra para enganar o povo? Não há dúvida de que todos o julgam grande santo e também tê-lo-ão por verdadeiro filho de Deus, como de fato se denomina. Assim, mais ainda iam se encolarizando e a paixão mais os devorava, igualmente porque não podiam pôr-me algo de mal e viam claramente a santidade de minha vida e da vida daqueles que me seguiam e tratavam comigo. Sentia grande pesar, pois esta perversidade, e procurava todos os recursos para reconduzi-los à penitência, mas eles tudo desprezavam, tornando ineficazes os auxílios mais válidos por causa de sua vontade perversa e obstinação. O sermão. Tendo chegado ao templo, adorado o Pai e pedido ajuda, preguei ao povo que acorrera para ouvir-me. Nesta prédica, fiz conhecer a todos a infelicidade de quem serve o mundo e dos ricos que servem as riquezas. Por esta razão, exortei a todos de aplicarem-se à aquisição dos bens eternos, a dispensarem aos pobres os bens terrenos e a alcançarem um tesouro no céu, onde aquele não pode sofrer diminuição, nem ser-lhes tirado por ninguém. Fiz com que conhecessem claramente que onde estava o tesouro estaria o coração. Por conseguinte, exortava-os a entesourarem o reino dos céus, porque lá estaria seu coração. E estando lá o coração, podiam assegurar-se a si mesmos, a fruírem do bem que teria sempre amado e desejado. Muitos compreenderam esta verdade e a praticaram, mas meus apóstolos a compreenderam ainda melhor do que os outros, porque se haviam despojado do afeto às coisas terrenas. Só alguns fariseus presentes censuraram minha fala, porque viam com o fito de condenar minha doutrina, não com o que tirar proveito, conforme fazia a multidão. Eu, porém, que conhecia seu íntimo, em presença deles disse aos discípulos que se prevalecessem de dar crédito
que se precavessem de dar crédito aos falsos profetas que se aproximavam deles sob o pretexto de bem, apresentando boa intenção e boa vontade. Precavei-vos, disse-lhes, porque estes vêm a vós como vestes, com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos, isto é, por suas ações, os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. Tudo isso disse, porque alguns dos escribas e fariseus se aproximavam dos discípulos e acusavam-me, junto deles, de ser por demais austero, dizendo que os fazia levar vida tão miserável e cheia de tantos padecimentos e que meu zelo era indiscreto. Eles, porém, assim agiam no intuito de ouvirem os que diziam de mim os discípulos, e se eles se lamentavam e falavam mal de mim, e se conseguiam desviá-los de minha sequela. Mas os discípulos conheciam a verdade de minha doutrina e viam a santidade de minha vida, por isso não tinham do que me censurar. Ao contrário, louvavam-me muito e manifestavam a todos a minha virtude. Ouvindo estas palavras, os escribas e os fariseus mais do que nunca se enfureciam e saíam do templo para não ouvir-me, mas estavam muito confundidos e envergonhados, porque de fato eram quais eu lhes apregoava. Embora os chamava com o nome de profetas, a fim de não se evidenciar o seu erro, dizia-lhes, no entanto, a verdade, uma vez que queriam ser tidos por profetas, acerca do que proferiam contra mim. A turba, todavia, ficou bem instruída, assim como todos os discípulos. Daquele dia em diante, os pérfidos não tiveram mais a ousadia de se aproximarem deles. Os apóstolos têm sentimentos de servidão a Maria. Depois da prédica e de render graças ao Pai, saí do templo com os apóstolos. Em seguida veio também a querida mãe que se achara presente à minha prédica, ao pequeno albergue onde estavam os apóstolos, os quais todos juntos agradeceram-lhe pela parte que lhes tinha dado perto de mim e ofereceram-se para servi-la. Qual senhora e mãe de seu mestre, ela recusou qualquer servidão e admoestou-os a serem fiéis a mim. Fez-lhes longa exortação, assegurando-lhes ajuda junto do Divino Pai. Despedindo-se deles, retirou-se comigo para nos entretermos durante todo o tempo em que os discípulos se alimentavam. Maria com Jesus. A querida mãe desafogava as ânsias de seu amor por mim e com tenras palavras compadecia-se das contínuas fadigas, padecimentos e angústias do meu coração, aos quais eram-lhe todas conhecidas e evidentes. Aprazia-me sua compaixão e compadecia-me dela, que por meu amor tanto se afligia. Repetia-me frequentemente, amado Filho e Senhor, gostaria de sofrer sozinha todas as vossas penas. Tudo me pareceria pouco se vós, meu filho, ficasseis livres de tantas tribulações. Consolava e animava-a, dizendo-lhe, coragem, mãe, preparai-vos para penas maiores, porque os padecimentos e as perseguições que devereis sofrer são bem mais consideráveis. No entanto, pedi ao Pai revigorá-la com graças e auxílios. Ela, inteiramente conformada, dizia, meu coração está pronto a sofrer tudo por vosso amor e para cumprir a vontade divina. Com atos generosos, adequados à situação de minha verdadeira mãe, depois de se ter entretido comigo por algum tempo, partiu com as outras mulheres piedosas que a acompanhavam, retornando ao lugar onde se hospedava. Oferece-se ao Pai e suplica. Fiquei toda a noite a rezar ao Pai, ao qual me manifestou que devia então sair de Jerusalém para começar a pregação nas terras e nas cidades da Judéia. Ofereci-me ao Pai e vi os sofrimentos que em tal tempo me estavam preparados. Abracei-os com alegria, pronto a sofrer tudo no cumprimento da vontade do Pai. Empreguei toda a noite a suplicar ao Pai ajuda para todos aqueles que ficavam em Jerusalém e criam em mim, a fim de que não se desviassem pelas persuasões dos fariseus, permanecendo fortes na doutrina que eu lhes ensinara. Vi como muitos vacilariam devido tanto às persuasões dos escribas e fariseus e quanto às sugestões de Lúcifer. Vi ainda que por ocasião de meu retorno de novo ficariam confirmados. Vi a feroz perseguição dos fariseus, os quais mandariam alguns aos lugares para onde andaria, com avisos a todos de que não dessem crédito à minha doutrina e com o encargo também de espiarem minhas ações para tudo referirem aos fariseus. Vi o que aconteceria em seguida e abracei tudo com resignação. Pedi ao Pai muitas graças para todos os meus irmãos e para todos aqueles aos quais eu ia pregar no templo,
Passada a noite em oração e petições, de manhã cedo fui ao templo com os apóstolos e orei de novo ao Pai. Veio também a querida mãe com as outras mulheres e muito povo para ouvir-me. No fim da prédica, fiz a todos numerosas recomendações. Disse que me separava deles para cumprir a vontade do Pai Celeste, o qual me mandava ir a outros lugares, mas logo voltaria para instruí-los e consolá-los. Exortei-os a ficarem fortes na fé ensinada por mim, a não se deixarem vencer nem por promessas, nem por ameaças, e que estivessem bem atentos a vigilantes, porque o inimigo muitos tentaria e atormentaria. Por isso, orassem e se humilhassem, assim o venceriam e superariam todas as insídias diabólicas. Os que me amavam choravam, mas consolei-os. Passei o dia a consolar e a instruir ora um, ora outro, como a curar também alguns recém-vindos atacados de várias enfermidades. Despede-se da mãe. Tendo consolado a todos, já tarde saí do templo com os companheiros habituais e muitos me seguiram. Fui para o costumeiro abrigo que por caridade me era oferecida. Lá me despedi da querida mãe com muitos afetos, animando-nos a sofrer, ela espiritualmente e eu corporal e espiritualmente, porque apesar de minha alma ser bem-aventurada e incapaz de penas, devido à união à divindade, todavia o Pai suspendia o gáudio e fazia-me sofrer todas as penas, as quais abraçava com amor e resignação. Exortações aos apóstolos. Após o último adeus, então, a querida mãe, retirei-me com os apóstolos, manifestei-lhes que havia de partir de Jerusalém e eles deviam seguir-me. Fiz-lhes longo discurso, animando-os a sofrer. Todos prontamente ofereceram para seguir-me aonde quer que eu fosse. Após o discurso, tomei com eles uma refeição para conservar a natureza humana, muito necessitada, e tributei graças como de costume. Retirei-me para orar ao Pai, esperando a hora oportuna. Parti. Fiz breve repouso, depois do qual rezei novamente, enquanto os apóstolos dormiam. Terminada a oração e o repouso deles, preparamo-nos para a partida. A preparação consistia em pedir ajuda ao Pai, porque não levamos senão a nós mesmos, descalços, cabeça descoberta, sem coisa alguma, em suma pobreza. A hora da partida. A hora determinada, tendo implorado o auxílio divino, partimos para a Judéia. Os apóstolos estavam munidos de zelo pela salvação das almas e a glória do Pai. Para inflamá-los, fiz breve e ardente discurso antes de iniciarmos a viagem. Volvi os pensamentos também a todos os meus irmãos e pedi por eles ao Pai, especialmente por aqueles que se dedicariam à conversão de almas e à pregação, a fim de que o Pai lhes concedesse o ânimo e a virtude que deu aos apóstolos, e a generosidade de abraçarem voluntariamente todos os padecimentos para a sua glória e a salvação das almas. Vi que o Pai daria a graça mencionada a todos os que se dedicassem a tal exercício e correspondesse à vocação para a qual os escolhera com particular providência. Rendi graças ao Pai e louvei-o pela bondade e misericórdia empregadas relativamente ao mundo, ao dar-lhe meus ministros, para convertê-lo e reconduzi-lo ao conhecimento das verdades eternas. Exortações à sua esposa. Tu, esposa minha, se solícita em apresentar preces ao Pai, de que mande ao mundo tais ministros, enriqueça-os com sua graça para conduzirem as almas pelo caminho reto da salvação, afadigando-se por sua glória e pela honra de seu nome, por estes não cesse jamais de orar.